Pessoal, hoje veremos mais dois comandos. Aqui na barra de ferramenta de desenho, região e donut. O comando região, ele cria regiões, sim, a partir de objetos 2D. Vamos lá. Um retângulo. Um outro retângulo. Um outro retângulo. E um círculo. O que acontece? Vamos lá. Comando região, a primeira coisa que ele pede é para você selecionar um objeto. Eu selecionei esse objeto, dei um OK. Então, olha lá, uma região criada. Bom, não aconteceu nada, né? Sim, aconteceu sim. Vamos voltar aqui, ó, em modo 3D, isométrico, e vamos colocar aqui em Shaded. Veja bem que aqui ele aparece agora a região criada já totalmente pintada, vamos dizer assim. Qual a diferença desses objetos? Isto é um retângulo com linhas, ele é vazado, ele é aberto. Isso aqui é um sólido 2D, tá? Porque é um sólido 2D. Se você olhar aqui de frente, você não enxerga altura nele, tá? Então ele é simplesmente um sólido em 2D. E quais as vantagens da região? Por se tratar de um sólido, mesmo sendo em 2D, ela pode ser trabalhada com as propriedades de um sólido. Como assim? Para isso, deixa eu transformar mais algumas coisas aqui em região, tá? Vou desligar esse Grid Mode aqui. E aqui eu vou mudar de Shaded para conceitual. E também vou trocar a cor de alguns aqui, só para ficar mais ilustrativo para a gente, tá? Muito bem. Então, quando eu tenho sólidos, eu posso fazer alguns comandos booleanos. O que são comandos booleanos? Comandos de adição, subtração de objeto, de soma de objetos. Vamos lá na prática que vocês vão entender. Eu tenho um comando aqui que chama subtract, tá? Então, eu vou dizer que desse comando aqui, entra, eu vou tirar esse comando aqui, entra. Entenderam? Ele cortou o objeto aqui. Para melhorar nosso entendimento, eu vou vir aqui na Viewport Configuration, tá? Vou fazer em duas vertical. E aqui eu vou deixar ele em topo. E aqui eu vou dividir de novo. Vou na configuração aqui, escolho duas na horizontal, na viewport corrente, OK, está dividido. Então vamos lá. Aqui eu vou deixar ele como 2D wireframe, tá? Opa. Aqui eu vou deixar ele como conceitual mesmo. Então, vocês podem notar que eu consigo cortar, eu consigo agrupar esses objetos em um só, tá? Então, eu dei o comando subtract, agora eu vou usar o comando intersect, a interseção desse e desse. Ele só vai sobrar o meio. Olha que legal, tá? Vou fazer o comando union. Vou unir esse com esse. Ele cria um corpo só.
Estão vendo o que está acontecendo aqui? Ah, mas ele está ficando esquisito, cada parte dele fica de uma cor. É porque é da onde o objeto veio, é da onde ele vai ficar. Agora aqui, se eu mudar ele para essa cor, pronto, ó. Ele vai ficar todos da mesma cor, tá? Então eu consigo fazer com esse 2D, com esse sólido 2D, eu consigo fazer algumas operações booleanas de soma, subtração, união, que eu não conseguiria fazer com um simples retângulo ou simples círculos, tá? Vou fazer um outro círculo aqui, ó. União desse com esse. Não faz. Muito bem. Por que que não faz? Porque isso é apenas um círculo. Você tem que transformá-lo em região primeiro, tá? Região, ok. Agora sim. Tem uma outra coisa também. E se por acaso, eu vou colocar ele aqui, ó, desse modo também. E se por acaso eu vou mover ele aqui, ó, no eixo Z, tá? Eu vou elevar. Se eu olhar por aqui, ó, posso clicar aqui e elevar ele no eixo Z. Então eu tenho ele mais alto do que o resto. Ele não está coplanar. Eles não estão no mesmo plano. Apesar, se olhar daqui, ele está no mesmo plano. Muito bem, subtract. Eu vou subtrair desse maior, eu vou tirar o menor. O que que acontece? Ele fala aqui, ó, ao menos 2 sólidos, superfícies ou regiões coplanares devem estar selecionadas. Então, já que eles não estão coplanares, eles não vão funcionar com esses comandos booleanos. Então aqui, ó, eu venho para o 2D de novo, mover, clico aqui, pego no eixo dele e clico aqui embaixo, por exemplo. Tá vendo? Aqui na lateral ele está coplanar. Agora funciona. Então, subtract desse maior, eu vou tirar o menor. Tá feito. Interessante. E depois disso? Bom, eu posso fazer, vou dar mais uma união aqui, esse com esse. Então eu tenho tudo isso, tá? Vou adiantar uma coisa aqui, o comando explode. Ele vai explodir essas linhas. Ele não vai ser mais um sólido 2D, e ele vai se transformar em linhas comuns. Então agora são apenas linhas, tá? Então, quando eu precisar fazer alguma coisa mais complexa, precisar tirar um ponto de outro e tal, isso é uma das ferramentas que eu posso usar. Essa região, ela é criada e ela serve também para o 2D. Às vezes eu quero somente uma casca em alguma coisa. Eu uso esse sólido 2D, que ele é uma casca. Por que que isso é um sólido 2D e não um sólido 3D? Veja bem, retângulo, eu posso fazer um extrude, clico aqui e elevo até aqui. Isso é um sólido 3D. Tá? Tranquilo? E se eu quiser retornar isso aqui para uma região? Vamos lá. Ele pede para selecionar os objetos. Eu venho e seleciono todos eles, entro e ele volta. Não precisa ser um retângulo, não precisa ser uma polyline, desde que esteja fechada. Olha aqui, ó, o pulo do gato. Se por acaso, vou explodir de novo, ó. O X, ele é o explode. Se por acaso isso esteja assim, às vezes você não está nem vendo, né? Ó.
Então eu vou fazer uma região aqui, seleciono tudo, entra, o que acontece? Não cria. Tá? Então isso aqui ele tem que ter todos os vértices colados um ao outro. Se por acaso ele não estiver fechando, se a região não for criada, é porque algum ponto não está fechado. Tem uma porteirinha aqui, ó. Não pode ter nada aberto. Então, fechou lá. Agora, opa, região, não fechou? Agora sim. Tudo bem? Vamos lá. Vou voltar aqui no Viewport Configuration, Single, colocar em topo, vir aqui, e aqui 2D Wireframe, que é onde interessa pra gente. Então, região é por aí. Você cria sólido 2D que você pode fazer essas operações booleanas. Depois vocês procuram aí no Google o que são operações booleanas. O outro comando é o donut. Então, donut em inglês é uma rosquinha. O que ele fala aqui, ó? Ele pede o diâmetro interno da rosquinha, 50, e o diâmetro externo de 1. Entra. Tá bem pequeno, tá? Então vamos ver aqui, ó. O que acontece, ó? Ele faz um círculo com um círculo concêntrico no meio, mas ele fica em 2D, tá? Então isso aqui é bom para marcar algumas posições, é bom para fazer eu quero fazer uma marcação, quero fazer um círculo. Por que isso? Se eu fizer um círculo normal e fizer um outro círculo dentro dele, como que eu vou pintar essa borda aqui? Ou então, muito bem, alguém pode me perguntar, você não falou que na Polyline ela tem espessura? Vamos testar? Polyline, clica daqui até aqui, arco e faz isso. Eu vou ligar aqui aquela caixinha nossa do Quick Properties. Eu vou clicar aqui e ele está lá, ó. 1. Muito bem. Olha lá, ele tem uma espessura aqui. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, não posso? Aqui, se eu tenho o diâmetro interno de 50 e o externo de 1, ele tem 50. Então, muito bem, eu ponho 50 aqui, tá? Vou mover isso aqui para cá. Olha lá, está na mesma espessura, praticamente. Não, mas o problema é o seguinte. Se você clicar num círculo, ele não é uma polyline. Ele é um círculo. Então, você não consegue colocar aqui a espessura de linha nele. Desse jeito. Então, o melhor a fazer é colocar esse donut, tá? Então, ele é muito simples. Você vem e coloca o diâmetro, vou fazer um diâmetro maior aqui. E se eu não souber o diâmetro, quero um diâmetro desse, você, ao invés de digitar, você pode pegar desse ponto até esse ponto, que ele vai calcular para você. Depois, o diâmetro externo, outside, tá? É desse ponto até esse ponto. Eu falei diâmetro, né? E aqui eu medi pelo raio. Que burro, dá 0 para ele. Vamos fazer de novo certinho? Não confundam o diâmetro com raio, pelo amor de Deus. Vamos lá. Donut. Então eu quero especificar o diâmetro. Então, como que pega o diâmetro aqui? Do jeito que está aqui, ele só pega o centro. Lembra? Shift, botão direito, quadrante. De quadrante até aqui, porque agora ele já começou na extensão, tá vendo essa linhazinha verde? Então você consegue pegar de novo aqui, ó.
Muito bem. Agora o outside, que é o de fora, shift botão direito, quadrante de novo, pega aqui e joga até outro ponto. Agora sim, ó. Tá vendo? Eu tenho um donut exatinho do mesmo tamanho. Aqui eu fiz pelo raio, não é raio, é diâmetro. Tem jeito de mudar isso aqui? Infelizmente não. Sabe por quê? Porque depois que você acaba de fazer o donut, ele se comporta como uma polyline. Aí sim eu tenho aqui, ó. Eu posso mexer lá. Mas se eu mexer no tamanho dela, clicando por aqui, fazendo isso, olha que loucura que acontece aqui. Tá? Não dá certo. Se eu clicar aqui e aqui, na verdade ele se comporta como se fossem dois arcos, tá? Então você pode até mudar a espessura dele por aqui, tá? 2, 3. Você vai mudando a espessura de acordo com o eixo central dele. Mas de tamanho, daí você tem que fazer escala e alguma outra coisa assim. Tá? Então sempre quando você acaba de fazer um donut, clicou aqui, o AutoCAD vai entender ele como uma polyline. Muito bem, como diz aqui, ó, no próprio CAD, você pode usar ele para fazer alguns tipos de desenho aqui, vai da sua criatividade, do que você precisar. Tá? Então sempre quando você precisar fazer um círculo para marcar alguma coisa que seja mais grosso, alguma coisa assim, você faz com esse donut. Muito bem? Então acho que por hoje é só. E quem puder dar uma olhadinha nesses vídeos pelo Rumble. Tá? Procura lá rumble.com/estudioa3d. E eu agradeceria muito se vocês vissem esses vídeos lá pelo Rumble. Porque lá vocês me ajudam a monetização. Aqui no YouTube eu ainda não sou monetizado, então quem puder dar uma olhadinha pelo Rumble eu agradeço muito. Tá joia? Um abraço e até mais.